Imagina a cena. O acidente já aconteceu, o fogo apagou, as equipes de resgate já saíram e um silêncio muito estranho toma conta da planta. É exatamente nesse momento que a emergência acaba e uma outra batalha, muito mais silenciosa, começa. A gente vai mergulhar fundo no que acontece nessas primeiras horas, que são absolutamente críticas. E esse é o nosso tempo, 48 horas. Parece muito, mas não é. Essa é a janela de oportunidade que a gente tem antes que as evidências mais importantes comecem a se degradar, a serem alteradas, ou simplesmente a sumirem para sempre. O relógio ele já está correndo, e cada segundo que passa é um segundo a menos para a gente descobrir a verdade. E essa batalha é exatamente contra isso, o esquecimento. E também contra a entropia, sabe? A tendência natural das coisas se desorganizarem. A rotina da planta quer voltar, as pessoas querem, com a melhor das intenções, limpar a bagunça. E as memórias? Bom, as memórias humanas começam a se alterar. Nosso trabalho aqui é como congelar o tempo, sabe? Preservar a história exata do que aconteceu. Certo. Vamos começar pelo mais óbvio, mas que ao mesmo tempo é o mais frágil de todos, a cena física. A gente precisa tratar a planta industrial como se fosse uma cena de crime. E não é exagero, porque em termos de evidências, é exatamente isso que ela é. E o que torna tudo tão difícil é que as provas mais importantes são muitas vezes as coisas mais banais do dia a dia. A posição em que uma válvula ficou, uma anotação qualquer esquecida num quadro branco, até mesmo uma poça de um produto químico que pode simplesmente evaporar. Um simples ato de dar uma arrumada na área pode apagar aquela pista que resolveria todo o quebra-cabeça. Então a grande lição aqui é essa. A regra de ouro é absoluta. Antes de mover, de fechar ou de limpar qualquer coisa, fotografe. Documente tudo, de todos os ângulos possíveis. O que agora parece só lixo ou bagunça, amanhã pode ser a peça-chave para a gente entender toda a sequência de eventos. Ok, agora vamos sair do mundo físico e entrar na caixa preta da planta. Hoje em dia, a história de um acidente não está só no metal retorcido. Na verdade, ela está principalmente nos terabytes de dados que são gerados a cada segundo. É aqui que a gente encontra a narrativa digital do desastre. E o coração dessa investigação digital é o PIMS, ou o historiador de processo. Pensa nele como se fosse o sismógrafo da fábrica. Ele registra absolutamente tudo. Cada mudança de temperatura, cada pequena flutuação de pressão. Se a planta pudesse falar, ela falaria através desses dados. Só que aí vem o grande paradoxo. O nosso problema não é a falta de dados, muito pelo contrário, é o excesso. Num acidente grave, os sistemas geram uma avalanche de informações, e a maior parte delas é irrelevante. É o que a gente chama de inundação de alarmes, ou, em inglês, alarm flood. E a indústria tem até uma definição bem clara para isso. Mais de 10 alarmes em 10 minutos. Quando isso acontece, a capacidade de um operador de entender o que realmente está acontecendo cai drasticamente. Ele não está ignorando o problema, ele simplesmente não consegue enxergar o problema real no meio de tanto ruído. No final das contas, toda análise digital se resume a isso: encontrar o sinal no meio do ruído. É conseguir isolar aquele único alarme, aquela única variável que mudou e deu início a toda a cascata de falhas, no meio de centenas de outras luzes piscando e sirenes tocando. Então, para responder àquela pergunta, quais são os tipos de evidências digitais mais críticas? Bom, primeiro, os logs do historiador, o PIMS, que mostram as tendências do processo. Segundo, as listas de alarmes e eventos do sistema de controle, o SCDC. Essa é a cronologia exata do que o operador viu na tela dele. Terceiro, e isso é crucial, os logs do Sistema Instrumentado de Segurança, o SIS. É ele que nos diz se as proteções automáticas funcionaram como deveriam. E, por fim, as gravações de vídeo do CFTV, que podem dar todo o contexto visual para esses dados. Todos esses arquivos precisam ser salvos agora, imediatamente, antes que o sistema comece a sobrescrevê-los. Agora, vamos mudar de foco. A gente vai sair do silício e entrar na psicologia. Já coletamos as evidências físicas, já salvamos os dados digitais. Agora, a gente precisa da mais complexa e, de longe, a mais delicada de todas: a memória humana. E é exatamente aqui que muitas investigações falham feio. Elas confundem entrevista com interrogatório. Um interrogatório quer achar um culpado, e isso só gera medo. Uma entrevista quer achar a verdade, e para isso precisa de confiança. Se um operador sente que estão caçando ele, a memória dele simplesmente se fecha. Para evitar isso, existem modelos profissionais, como o PIS.
O objetivo todo é criar um ambiente seguro onde a pessoa possa contar a história dela, com as palavras dela. A etapa mais importante é a do relato livre. A primeira pergunta é sempre aberta, algo como me conta o que aconteceu, e nunca por que você fez aquilo. Isso é fundamental. A gente evita direcionar a testemunha com perguntas que já carregam uma suspeita e deixa que a memória dela guie a conversa. É aí que aparecem os detalhes que o investigador talvez nunca nem pensasse em perguntar. E a gente precisa ter isso muito claro na cabeça. As pessoas, na maioria das vezes, não causam falhas. Elas herdam as falhas do sistema. Um erro de um operador é quase sempre o sintoma de um problema muito mais fundo. Pensa só, um operador que aperta o botão errado. Talvez ele não tenha feito isso por descuido, mas porque o botão era mal posicionado, ou o alarme que deveria ter avisado ele era igual a outros 10 que não eram importantes. A entrevista serve para entender o sistema e não para culpar o indivíduo. Certo. Então, no final dessas 48 horas, se tudo foi feito direitinho, a gente tem uma coleção de peças. Temos as evidências físicas, temos a história contada pelos dados digitais e temos os relatos das pessoas. O processo é bem claro e lógico. Primeiro, preservar a cena para não perder as pistas físicas. Segundo, coletar os dados para entender o que a máquina estava dizendo. E terceiro, entrevistar as testemunhas para capturar a perspectiva humana, que é insubstituível. Agora, a gente tem as fotos, os gráficos e os depoimentos. As peças do quebra-cabeça estão todas na mesa. Mas só ter as peças não garante que a gente vai conseguir ver a imagem final, né? A pergunta que fica então é: como a gente pega todos esses fragmentos de informação e conecta eles para revelar a verdadeira causa raiz? Bom, esse já é o desafio da próxima etapa.